Opa, poderia por favor explicar o mecanismo de datação dos fósseis? Tenho muita vontade de compreender. Abração. Pô, valeu, abração. E se vocês quiserem saber o fluxo dessa conversa, basta entrar aí pelos comentários e ver até onde isso vai dar. A gente está vindo desde ali da extinção dos dinossauros. Então, seguindo a linha de raciocínio, como é que a gente sabe que aquilo aconteceu há 66 milhões de anos atrás? Como é que a gente sabe a datação das outras extinções? A gente já sabe que tiveram 5, estamos na 6ª agora, sendo a do Antropoceno, a que causamos. Então, como é que a gente sabe toda essa idade geológica? Como é que temos noção de que a Terra tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos de vida, né? Isso daí, galera, é por um processo chamado a radiometria. A radiometria, ela é feita por muita matemática, e essa matemática, ela vai estar ali junto com a tecnologia, em aparelhos de medição, como espectrômetros, utilizando iluminescência, raio-x. É parada assim para você ficar no laboratório ali, mano. É tempo, viu? Muito estudo, muita matemática, muita quebra de cabeça. E não é só você pegar ali uma rocha e tal e dizer. É uma amostra de vários locais, todo um estudo geológico para saber, pela própria estratificação, né, aquelas lâminas da rocha, a própria idade dela, já ter uma noção, tem toda uma experiência por trás para depois você começar a aplicar a matemática. Mas e aí, como é que realmente faz isso aí? O nome é o seguinte: decaimento radioativo. O decaimento radioativo, ele é basicamente um composto químico instável. Com o passar do tempo, ou seja, a meia-vida dele, ele vai se tornar um outro composto químico estável. Então, a partir desse processo, a gente analisa ele e compara o tempo que passou de um para o outro, e a gente sabe a idade. E isso daí é feito de forma exata pela matemática. Então, você chega a números absolutos e objetivos. Portanto, é assim que é feito, pelo decaimento radioativo. E como é que isso acontece? Eu vou dar uma ilustração hipotética aí para vocês ficarem imaginando. Sabe Harry Potter? A sala precisa? Então, imagina que você tem uma sala precisa daquela, onde nada vai acontecer de ruim e tudo vai funcionar para o seu experimento. Dentro daquela sala precisa tem um baú. E esse baú, ele respeita o mesmo fenômeno da sala. Ele está perfeito ali. Nada vai lhe afetar e nada vai ser afetado ali. Simplesmente para o experimento acontecer de forma isolada. Então você abre o baú e coloca tório 232. É um isótopo instável do tório. O que é que vai acontecer? O decaimento radioativo. Com o passar do tempo, esse tório instável vai, pela própria instabilidade dele, excitando os elétrons, pipocando, igual a pipoca. E ele vai se transformando em outro composto químico da tabela periódica. Portanto, se você voltar 4,5 bilhões de anos depois, o que você vai encontrar naquela sala? Um pó espalhado por todo o assoalho. E que pó é esse? Eu não deixei o tório exatamente fechado, trancado no baú? Exatamente assim que funciona a transformação de um composto químico em outro na tabela periódica. Através desse decaimento, pela meia-vida, o tório foi passando por processos de transformação, virando rádio, virando talho, voltando a ser rádio, virando chumbo, virando urânio e voltando a ser urânio, até que no final ele termina em chumbo 208. Esse processo é conhecido como a datação de urânio.
E é justamente por aí onde eles vão comparar esse tempo de meia-vida e vão perceber, porque o cálculo é exato. Simplesmente você percebe que o tório, ao decair para chumbo, ele leva exatamente 4,5 bilhões de anos. Portanto, tive que parar aqui por causa de uma construção que estava tendo, mas é isso. Então, a partir dessa datação, ele vai e sabe exatamente o tempo. Da mesma forma como a gente faz com o sistema solar. O sistema solar foi formado de uma nuvem de poeira e gás única. Então, ele aproximadamente tem a mesma idade de forma única. E como é que a gente sabe disso? Calculando, usando o urânio, o decaimento dele, nos meteoritos. E ele chega ao mesmo valor que a Terra, de 4,5 bilhões de anos. E aí, dessa forma, dá para saber se veio um asteroide, um meteorito de fora do sistema solar, por essa datação. Da mesma forma, eles vão fazer isso com os fósseis. Então, se utiliza muito carbono 14, porque carbono, né, ser vivo fica mais fácil. Só que o carbono ele é limitado justamente pela meia-vida. Então, depois de 20 mil anos por ali, ele vira outro composto. Por isso que precisa dessa série de estudos de contagem de partícula para você compreender a idade daquilo. Então, quando fica muito distante, como é que eles fazem? Eles olham as lâminas que soterraram os fósseis e analisa a estrutura geológica bem ao redor. E compara o decaimento de cada um, do fóssil, compara o decaimento da estrutura geológica, e assim fica bem mais fácil de estipular. Valeu?